Por que um amuleto ou um ritual cura algumas pessoas e falham com outras? No capítulo 5 de O Poder do Subconsciente, a gente descobre que a cura não está no objeto, mas no universo simbólico que ele ativa. E hoje nós vamos revelar a ciência arquetípica por trás das curas milagrosas e como Benjamin Franklin e o magnetismo de Mesmer ajudam a explicar o poder que habita em você. Bem-vindos ao Código da Cura. Na aula de hoje, a gente vai entrar em um dos capítulos mais fascinantes de O Poder do Subconsciente, porque aqui Joseph Murphy toca em uma pergunta que atravessa religião, mente, sugestão, símbolo, corpo e restauração, o que realmente cura. E talvez a resposta mais desconcertante desse capítulo seja esta: muitas vezes não é o objeto em si, não é o ritual, não é a forma externa, é o que aquilo ativa dentro da mente. É aí que esse capítulo fica profundo de verdade. Então hoje a gente vai analisar o que a psicologia profunda e os rituais antigos chamam, em essência, de ponte simbólica. Eu vou te mostrar como figuras como Benjamin Franklin e Franz Mesmer ajudam a explicar a ação cinética do subconsciente, porque a fé funciona em algumas pessoas e porque falha em outras. E como esse mecanismo atua no corpo, nas emoções e na vida. E calma, isso não é uma aula acadêmica ou distante da realidade. É uma aula para você entender de forma clara e poderosa como a mente consciente conversa com a mente subconsciente. E como dessa conversa pode nascer ali bloqueio ou restauração. Então, fica comigo aqui até o final, porque além de explicar esse capítulo de uma forma muito clara, eu também vou te mostrar o porquê o estado antes do sono é tão poderoso, o que realmente está por trás da chamada cura pela fé e como você pode começar a aplicar isso na sua vida de forma inteligente. Então, Joseph Murphy começa esse capítulo com perguntas diretas e poderosas. O que é cura? Onde está o poder curador? E como ele pode ser colocado em prática? E a resposta que ele traz é muito simples, mas extremamente profunda. O poder curador está na mente subconsciente, e isso muda tudo. Porque ele desmonta a ideia de que a cura vem exclusivamente de fora. O médico trata, o psicólogo ajuda a remover bloqueios, o terapeuta conduz processos, o cirurgião remove impedimentos físicos, mas o princípio restaurador em si, segundo Joseph Murphy, é sempre o mesmo. Ele pode receber vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas no fundo ele está falando de uma inteligência vital que já existe em todo ser humano. E aqui tem um ponto muito importante. Esse princípio, ele não depende de religião, credo, cor, raça ou instituição. O seu corpo, ele cicatriza um corte mesmo que você seja ateu. Uma queimadura começa a se regenerar sem que você precise merecer isso. O organismo já carrega uma sabedoria de restauração. Então, o que Joseph Murphy está propondo não é um milagre aleatório. Ele está dizendo que existe uma lei interna de restauração e que essa lei pode ser facilitada ou bloqueada pela mente. Então, guarda isso. A cura, nesse capítulo, não aparece como mágica. Ela aparece como liberação de um princípio que já existe. E isso é muito forte, porque a pergunta deixa de ser: será que eu tenho esse poder? E passa a ser: o que está impedindo esse poder de fluir em mim? E esse capítulo ele deixa claro que o processo de restauração é deflagrado por uma mudança de atitude mental. Olha que profundo isso. Murphy não está dizendo só que você precisa pensar positivo. Ele está dizendo que pensamentos carregados de medo, tensão, crenças erradas e imagens negativas podem funcionar como bloqueios internos. Ou seja, muitas vezes a mente consciente, ela vive alimentando exatamente aquilo que ela diz querer vencer. A pessoa quer paz, mas ela pensa em perigo. Ela quer saúde, mas repete doença. Quer melhora, mas internamente já decretou fracasso.
quer mudança, mas alimenta a imagem do pior cenário possível. E aí, o que acontece? O subconsciente recebe esse conteúdo como uma instrução. E esse é o ponto central do capítulo. O subconsciente, ele responde ao que é aceito internamente como verdade. Então, quando Joseph Murphy fala em cura mental, ele não está falando de fingir que nada existe. Ele está falando de parar de fortalecer mentalmente aquilo que você não quer continuar vivendo. E essa é uma virada muito importante, porque muita gente acha que está lutando contra um problema, mas na prática está nutrindo esse problema com atenção, medo, conversa repetitiva, identificação e imagem mental constante. E aqui entra uma frase fortíssima desse capítulo. Não é a coisa em si que machuca você, é a crença mental ligada a ela que produz o resultado dentro de você. E isso vale para o corpo também. Vale para a vida, vale para a identidade, para os ciclos que se repetem. E agora entra uma parte decisiva aqui. Quando Joseph Murphy fala em fé, ele não está falando simplesmente de religião, ritual ou cerimônia. Ele está falando de lei da crença. E isso precisa ficar muito, muito, muito claro. Para ele, crença não é necessariamente uma instituição. Crença é um pensamento aceito pela mente. Ou seja, aquilo que você aceita por dentro começa a organizar a sua experiência. E isso é muito forte, porque tira a fé do campo do discurso bonito e leva para o campo da estrutura mental. A sua crença, ela pode estar no medo, pode estar na falta, pode estar na demora, pode estar na cura, em diversas coisas, pode estar na restauração e também pode estar na solução. Por isso, esse capítulo mostra que a lei é impessoal, ela responde ao conteúdo aceito. Então, se o pensamento dominante é de dano, de ameaça, colapso, isso gera um efeito. Se o pensamento dominante é de harmonia, inteligência, né, reorganização, isso também vai gerar um efeito. Então, presta atenção nessa virada. Fé aqui não é só acreditar em algo externo, é o que sua mente aceita internamente como realidade. E é por isso que Joseph Murphy diz que é tolice acreditar em algo que machuca, em algo que te enfraquece ou destrói você, porque para ele, aquilo que a mente sustenta com convicção começa a tomar forma na experiência. Isso não significa culpar a pessoa pela dor dela, mas significa entender que a mente pode participar tanto no adoecimento quanto no processo de reorganização. E isso devolve o poder para a gente. E aqui Murphy entra em algo muito importante, a terapia da prece. E eu quero traduzir isso aqui de uma forma muito simples para você entender. A terapia da prece nesse capítulo não é repetir palavras vazias, não é falar da boca para fora, é uma ação mental bem dirigida. Você escolhe conscientemente uma ideia, um quadro mental, uma imagem interna, um estado que você deseja viver e transfere isso ao subconsciente com constância, sentimento e aceitação. Lembra, a mente aprende por repetição. Ou seja, é uma cooperação entre mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente, ela escolhe. E a mente subconsciente executa. A mente consciente, ela decide a direção. E a mente subconsciente trabalha a partir daquilo. Por isso, Murphy insiste tanto em saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo aquilo. Não é uma oração mecânica, é uma oração com direção mental, com intenção. Você define o estado desejado, você imagina um fim, sente a realidade desse fim e permanece nessa atitude mental até que essa impressão seja aceita. Esse é o ponto gigante. Porque muita gente ora reforçando o problema, ora em pânico, em desespero, repetindo aquela dor, ora em estado de escassez emocional. E Murphy, ele está propondo uma outra coisa,
orar a partir do estado da solução. Isso muda totalmente a vibração mental do processo. O capítulo mostra que quando a pessoa ela entende o poder do subconsciente e começa ali a contemplar a inteligência restauradora existente dentro dela, o medo começa a se dissolver. E isso faz muito sentido. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Porque medo não é só uma emoção desagradável, medo também é uma forma de sugestão. Quando você teme algo o tempo todo, você está repetindo para o corpo, para a mente, né, e para o sistema nervoso que existe uma ameaça constante. Agora pensa comigo. Como um organismo entra em restauração profundo se internamente ele está recebendo comandos contínuos de alarme? É por isso que Murphy insiste na importância de se recusar a dar poder às condições negativas, não porque ele nega que exista dor, mas porque ele entende que o fortalecimento mental do negativo prolonga o bloqueio. Que louco isso. Então a prática proposta por ele é essa. Você recorda verdades restauradoras. Lembra a si mesma da inteligência que existe dentro de você. Afirma harmonia, integridade, ordem, paz. Agradece pela restauração. E não fica o tempo todo reabrindo a ferida com a atenção obsessiva. Isso aqui serve para o corpo, serve para a vida. Quantas pessoas pedem mudança, mas mentalmente continuam idolatrando o caos? Continuam nomeando o problema o dia inteiro, afirmando o problema o dia inteiro, continuam contando a mesma história para si ou para outras pessoas, sem cessar. Murphy é muito claro nisso. Aquilo que você alimenta mentalmente ganha continuidade. E agora entra uma parte fascinante do capítulo. Joseph Murphy explica que a chamada cura pela fé muitas vezes acontece mesmo quando nem o paciente nem o curador entendem cientificamente o que está acontecendo. Isso é muito importante. Ele mostra que vários métodos podem funcionar. Velas, roupas, rituais, ervas, imposição de mãos, encantamentos, objetos, mas o poder não está necessariamente no objeto em si. O que ativa a resposta é o que aquele método produz na mente da pessoa. E seria a passagem do medo para a fé, da tensão para a esperança, da dúvida para a aceitação. Olha que profundo isso. O ritual, ele pode funcionar como uma ponte psicológica, um veículo simbólico, um gatilho arquetípico que ajuda o inconsciente a aceitar uma nova instrução, um veículo que o subconsciente entende não pela lógica fria, mas pela carga de significado que ele desperta. E quando a mente aceita, o subconsciente responde. Então Murphy, ele desmistifica sem desrespeitar, ele não está zombando da fé das pessoas, ele está explicando o mecanismo. E qualquer método que consiga fazer a pessoa sair do medo, entrar num estado real de confiança, né, de entrega, de receptividade, pode favorecer uma resposta restauradora para ela. E isso muda completamente a compreensão do tema, porque o foco deixa de ser o objeto milagroso e passa a ser o estado interior produzido por ele. E aqui o capítulo fica ainda mais interessante, porque Joseph Murphy, ele traz a história de Franz Mesmer. Mesmer acreditava que curava pessoas através de um fluido magnético. Ele usava ímãs, depois passes com as mãos, e realmente muitas pessoas ali apresentavam melhoras. Mais tarde, investigações concluíram que não havia prova daquele tal fluido magnético como ele descrevia, mas as curas aconteciam, e aí vem a chave. Os efeitos estavam ligados à imaginação ativa, à sugestão e à aceitação do paciente. Depois, James Braid aprofundou isso ao demonstrar-lhes fenômenos semelhantes através da sugestão hipnótica. O que isso revela? Que o ser humano responde profundamente àquilo que entra em sua mente como um comando aceito. Olha como isso é atual.
Hoje, muita gente ainda está procurando o objeto, o método, a forma, o instrumento externo, mas Murphy mostra que, por trás de muitos métodos, existe um mecanismo, a mente subjetiva recebendo uma sugestão poderosa e obedecendo a ela. Em outras palavras, Mesmer talvez não estivesse ali acionando um poder no ímã em si, mas ativando uma sugestão subjetiva intensa no paciente. E quando essa sugestão era aceita, o corpo respondia. Então não é só sobre magnetismo, não é só sobre ritual, né, sobre religião. É sobre como o subconsciente reage quando a resistência mental cai em uma nova instrução e ela é aceita. E isso também explica o porquê que algumas pessoas melhoram em certos contextos e em outros não. Não é porque um método é mágico e o outro não. É porque o nível de aceitação interna muda tudo. E agora nós chegamos a uma das partes mais práticas e mais fortes desse capítulo. Murphy fala do estado de passividade, do relaxamento, daquele limiar entre vigília e sono. E por que isso é tão importante? Porque nesse estado, a resistência da mente consciente, ela diminui. A crítica baixa, a oposição enfraquece e o subconsciente ele fica mais receptivo. Esse ponto é crucial, porque muita gente passa o dia todo tentando mudar a vida com uma mente ansiosa, tensa, acelerada, resistindo a tudo. Mas o subconsciente ele recebe melhor quando há o relaxamento, quando há entrega, receptividade. É por isso que o momento antes de dormir é tão poderoso. É como se a porta entre o pensamento consciente e a gravação mais profunda ficasse aberta. Nesse estado, aquilo que você repete com sentimento tende a penetrar com mais facilidade no subconsciente. Então, se antes de dormir você alimenta medo, conversas internas ali negativas, sintomas de pânico, cenários ruins, é isso que você deixa em movimento. Mas se você, antes de dormir, instala imagens de harmonia, frases, restauração, sensação de completude, de paz, solução, você dá ao subconsciente um novo material para ele trabalhar. E essa parte do capítulo é extremamente prática, porque muda o que você faz nas últimas horas do dia. E isso não vale só para a saúde física, vale para a prosperidade, para a paz emocional, para a identidade, para os relacionamentos, para aquilo que você continua imprimindo na mente mais profunda antes do sono. Murphy conta um caso aqui muito interessante de um homem que foi curado por um pastor, mesmo sem acreditar intelectualmente na explicação que ele estava dando. E isso é muito revelador, porque mostra que nem sempre a cura depende de concordância racional completa. Às vezes ela depende da diminuição da resistência mental. O homem foi acalmado, orientado a ficar passivo, em silêncio, sem reagir ali mentalmente por um tempo. E enquanto isso, o pastor, com calma, firmeza, afirmava saúde perfeita, paz, harmonia e completude para ele. E depois de algum tempo, aquele homem sentiu um grande alívio e recuperou a saúde. E qual a explicação de Murphy para isso? No estado de passividade, a resistência consciente foi reduzida. O subconsciente ficou receptivo. A sugestão foi aceita. E o organismo dele respondeu. E isso é muito forte porque mostra o seguinte: nem sempre o que bloqueia é a ausência do desejo de melhorar. Às vezes o que bloqueia é o excesso de tensão, o excesso de dúvida, o excesso de combate interno. A pessoa ela quer melhorar, mas ao mesmo tempo ela resiste, ela questiona, ela teme, ela contradiz. E isso representa o problema sem parar. Por isso Murphy valoriza tanto o relaxamento mental, porque uma mente em guerra consigo mesma tem mais dificuldade de receber uma nova instrução.
Agora o capítulo entra em um tema que pode parecer místico, mas que Murphy apresenta a partir do princípio da mente única. Ele fala sobre orar por uma pessoa amada que está longe, em outra cidade, por exemplo. E a lógica dele é a seguinte: no princípio da mente não há separação, como a nossa mente comum imagina. É o que podemos chamar aqui de mente única ou universal, um campo subjetivo em que a mente sustentada com fé, com ordem e constância, participa do mesmo princípio criador. Ou seja, ao estabelecer internamente uma imagem de saúde, de integridade, ordem, paz para alguém, a pessoa estaria operando dentro dessa mente universal subjetiva. O exemplo dado aqui no capítulo é a filha que ora pela mãe doente. Ela visualiza a mãe dela envolvida por paz, por saúde, por orientação divina. E o mais importante aqui não é transformar isso aqui em fantasia, é entender o mecanismo descrito por Murphy. O que se sente como verdade, como fé, como constância, imprime-se na mente subconsciente e libera a resposta. Então o foco não está em mandar a energia de forma teatral. O foco está em formar internamente um estado de completude e sustentá-lo. Então, isso é muito coerente com todo o capítulo. A imagem mental, ela aceita com sentimento e se torna uma instrução. Então, orar por alguém nesse contexto é recusar-se a fortalecer mentalmente o colapso e escolher sustentar a imagem da restauração. Um dos trechos mais fortes do capítulo é o relato da psicóloga, que diante de um diagnóstico grave, repetia todas as noites uma afirmação de restauração, dizendo que todas as células, tecidos, nervos e órgãos do corpo dela estavam sendo tornados sadios, puros e perfeitos. E aqui entra uma explicação fundamental. Ela fazia isso antes de dormir, porque ela entendia que uma vez posta em movimento numa direção, a ação do subconsciente continua durante o sono. E isso é poderosíssimo. Porque mostra que o sono não é só um descanso biológico, ele também pode ser continuação de uma instrução mental. Por isso, o capítulo recomenda algo muito importante. Não alimente o problema nas horas que antecedem o sono. Não dê nome demais àquilo que você não quer perpetuar. Não fique revisando os sintomas o tempo todo. Não transforme a dor em identidade, porque a atenção repetida e o medo funcionam como nutrição do problema. Murphy chega a uma ideia muito forte em essência. Você precisa se tornar uma espécie de cirurgiã mental. Ou seja, parar de regar o que precisa secar. Parar de alimentar o que precisa perder força. Parar de conceder energia ao que você deseja extirpar. Isso aqui é uma chave enorme, porque muitas pessoas querem arrancar um estado interno, mas elas continuam dando alimento diário para eles. No fim do capítulo, Murphy entrega quase que um mapa prático. E eu quero traduzir isso aqui de uma forma muito clara para você. Primeiro, entenda que existem instruções mentais que favorecem restauração. Segundo, forme um plano definido. Não ore de forma confusa. Não pense de forma desperta. Defina o que você deseja instalar. Terceiro, imagine o fim desejado. Não viva mentalmente no meio do problema o tempo todo. Quarto, entenda o que é crença. Crença é pensamento aceito. Quinto, pare de acreditar no que te machuca, ou no que te sabota, ou no que te enfraquece o tempo todo. Alimente saúde, paz, prosperidade, ordem. Sexto, os pensamentos que você sustenta de forma habitual se transformam em direção de vida. Sétimo, aplique a terapia da prece com constância, imagem mental e emoção. Oitavo, entenda como a mente funciona, porque compreensão fortalece a fé. Nono, mesmo quando alguém obtém resultados sem entender ali como funcionam os mecanismos, ainda assim existe uma lei operando. Décimo, aprenda a orar.
Aprenda a orar também para quem você ama, sustentando ali internamente uma imagem de vitalidade e restauração para aquela pessoa. Percebe que esse capítulo ele vai muito além de cura física? Ele está ensinando uma lei mental, uma lei que vale para o corpo, mas também vale para estados emocionais, padrões repetitivos, identidade ferida e bloqueios profundos. Se eu tivesse que resumir a mensagem mais poderosa desse capítulo aqui em uma única frase, seria essa: o subconsciente tende a executar aquilo que a mente consciente imprime com aceitação, com repetição e consentimento. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas o que eu quero. A pergunta mais importante é: o que eu estou imprimindo todos os dias dentro de mim? Porque é isso que organiza a sua experiência. Você está imprimindo medo ou ordem? Colapso ou integridade? Sintoma ou restauração? Escassez ou provisão? Fracasso ou possibilidades? Desespero ou direção? Joseph Murphy, ele está nos lembrando que existe uma inteligência profunda operando em nós, mas ela precisa de direção coerente. Ela responde ao que recebe como comando. Então, talvez a sua transformação não comece quando o mundo mudar. Talvez ela comece quando a sua conversa interna mudar. Talvez ela comece quando você parar de repetir a imagem daquilo que quer vencer. Ou talvez ela comece no momento exato em que você entender que sua mente não é só um lugar de pensamentos soltos, mas um campo de instruções. E aquilo que você grava tende a ganhar forma no seu mundo externo. Então, essa é a aula 5. É uma das mais profundas até aqui, porque ela mexe num ponto muito decisivo, a relação entre mente, crença, sugestão, medo, restauração. E o mais forte é perceber que Joseph Murphy ele não está falando de um poder reservado a poucos. Ele está falando de uma lei acessível para todos. Uma lei que já está operando em você todos os dias. E a questão é, ela está trabalhando a favor da sua restauração ou a favor da repetição do que te machuca? Porque o subconsciente, ele não discute, ele apenas responde. Ele recebe, executa e organiza. Então, a partir de hoje, talvez você precise vigiar menos ali o que acontece fora e observar muito mais o que está dentro de você. Porque a mente que imagina o pior o dia todo adoece o próprio corpo. Mas a mente que aprende a sustentar a verdade, ordem, integridade, paz, começa a abrir espaço para uma nova resposta. E isso não é superficial, isso é muito profundo, né? Isso é prático e é transformador. E se essa aula falou com você de verdade, me conta aqui nos comentários. Você percebe que tem alimentado mais o medo ou mais a restauração dentro da sua mente? Eu quero muito ler a sua resposta, porque essa tomada de consciência pode mudar completamente a forma como você vive os seus processos daqui para frente. E se essa série está te ajudando, já deixa seu like aqui, compartilha essa aula com alguém que precisa entender que a transformação não começa só no corpo, né, nem nas circunstâncias, e que ela começa ali onde a mente aceita como verdade. E se você não assistiu às aulas anteriores, não perca, tá? Porque para entender o contexto de tudo, você precisa acompanhar essa sequência. E já se prepara, porque a próxima aula, a aula 6, ela traz técnicas práticas de cura mental. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e fica comigo aqui. Eu sou Renata Lobo, terapeuta, e você não precisa passar por tudo isso sozinha, eu tô aqui para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.